E aí, noveleiros? Prontos para mais um resumão daquele jeito? Com muita fofoca e zero enrolação? A novela tá quente e eu já separei tudinho para você não perder nada. Então já deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários de qual cidade você tá me assistindo. Bora começar essa fofoca diária. Segunda-feira, 29 de setembro. O clima seguia tenso na Boaz e na família, e cada decisão parecia pesar como uma bomba prestes a explodir. No escritório, Vivian e Ricardo garantem a Jaques que Rosa agiu dentro da lei. Ele havia convocado os dois advogados na tentativa de encontrar brechas que anulassem a decisão da mãe sobre a transferência das ações para Sofia. Mas Vivian, séria e assertiva, explicou: não há irregularidade. Ela estava lúcida, consciente, e o procedimento foi feito dentro das normas. Ricardo reforçou: se você insistir em contestar, Jaques, a justiça não vai te apoiar. Vai ser perda de tempo. Jaques, enfurecido, cerrou os punhos. A cada negativa, o controle escorria mais por entre os dedos. Jaques ameaça Tânia e Ricardo. Com um tom de voz baixo, quase sussurrado, mas carregado de veneno, disparou: se vocês dois resolverem ficar contra mim, não pensem que sairão impunes. Eu sei muito bem como me defender e não vou medir consequências. Tânia manteve o olhar firme, não se deixando intimidar, mas o clima pesado deixou claro que os próximos passos de Jaques seriam ainda mais perigosos. Do outro lado, longe da fúria que dominava a mansão dos Boaz, uma conversa íntima acontecia. Rosa conversa com Léo sobre o futuro de Sofia e da Boaz, e ambas se emocionam. No quintal simples da casa de Léo, Rosa visitava, emocionada ao ver Sofia brincando. Léo, eu sei que o futuro da Boaz não pode estar apenas nas mãos do Jaques. E também sei que a Sofia precisa de você. Sua presença é a garantia de que ela vai crescer cercada de amor, e não de ambição. Léo, com os olhos marejados, segurou a mão da empresária. Pode confiar em mim, Dona Rosa. Sofia é como uma filha para mim. Eu vou cuidar dela como se fosse sangue do meu sangue. As duas se abraçaram forte, como se selassem um pacto silencioso. Ciente de que precisava retomar espaço, Jaques pede que Isabela se aproxime de Rosa. Sozinho no escritório, chamou a sobrinha. Você tem a confiança dela, Isabela. Quero que use isso a nosso favor. Se conseguir convencê-la de que precisa de mim, voltarei a ter influência na fábrica. Isabela ficou em dúvida, desconfortável com a manipulação do tio, mas a promessa de poder e de estabilidade financeira a deixava vulnerável. Apesar da doença que avançava, Rosa seguia mostrando firmeza em suas escolhas. Rosa afirma a Samuel que não precisa de uma cuidadora. O filho, preocupado, insistia: mãe, é arriscado. Você tem se confundido às vezes, e seria melhor ter alguém por perto. Rosa, orgulhosa, respondeu com firmeza: não vou admitir ser vigiada como uma criança. Ainda sou dona das minhas escolhas, Samuel. E enquanto puder, quero viver com dignidade. O silêncio do filho foi um misto de respeito e dor, ciente de que não poderia protegê-la de tudo. Enquanto a família se debatia entre poder e fragilidade, Cam e Marlon conversam com Renata sobre as investigações. Sentados à frente da delegada, o casal falava sobre o avanço das denúncias contra Ronaldo e o assédio que havia sofrido. Renata explicou: ainda não conseguimos provas suficientes para prendê-lo, mas estamos de olho. É importante que vocês me mantenham informados de qualquer contato. Marlon, preocupado, respondeu: pode deixar, doutora. A Cami não vai passar por isso sozinha. Cami respirou fundo, aliviada por contar com o apoio do noivo, mas ainda assombrada pelo medo. Enquanto o cerco da justiça apertava contra Jaques, uma reviravolta histórica acontecia. Samuel torna-se o novo presidente da Boaz e demite Jaques. Em assembleia, diante dos acionistas e da própria mãe, Samuel levantou-se, determinado: a partir de agora, assuma a presidência da Boaz. O objetivo é transformar a empresa em um espaço justo, transparente e humano. Em seguida, diante do silêncio atônito dos presentes, anunciou: e a primeira decisão é afastar Jaques de todas as funções administrativas. Está demitido. O rosto de Jaques ficou vermelho, os olhos faiscando de ódio. Mas não havia como contestar. A decisão estava respaldada legalmente, e os acionistas, em sua maioria, aprovaram. A notícia correu como fogo, e do outro lado da fábrica, uma comemoração começou a nascer. Léo comemora o lançamento de sua coleção na fábrica. Ao lado das funcionárias,
Ela apresentava as roupas customizadas, criadas com o aproveitamento das sobras de material. As mulheres batiam palmas, algumas emocionadas, reconhecendo o esforço e a criatividade de Léo. Ela sorria, orgulhosa, ao ver seu trabalho ser reconhecido. Isso é só o começo, disse, com brilho nos olhos, sentindo-se finalmente parte de um futuro digno. Mas as mudanças não paravam por aí. Samuel substitui Danilo por Pamela. O anúncio foi feito em uma reunião tensa. Danilo não faz mais parte da diretoria. A partir de agora, Pamela assume seu lugar. O impacto foi imediato. Pam, surpresa, mal conseguia disfarçar a emoção. Eu? Na diretoria? Samuel sorriu. Você conquistou esse espaço pelo trabalho e pela dedicação. É a sua vez. Danilo, contrariado, engoliu em seco, tentando esconder a raiva que crescia. Enquanto as vitórias aconteciam de um lado, a vida mostrava sua crueldade de outro. Rosa tem um episódio de confusão no meio da rua. Caminhando sozinha, distraída, parou de repente e olhou em volta, perdida. Onde estou? Joseph, chamou, olhando para desconhecidos que passavam. Algumas pessoas se aproximaram, tentando ajudá-la, mas Rosa tremia, confusa, lágrimas nos olhos. Não consigo lembrar o caminho. Foi um momento doloroso, que evidenciava a gravidade de sua doença. A notícia rapidamente chegou aos ouvidos de Jaques. Belarmino avisa Jaques sobre o estado de Rosa. O advogado fiel entrou apressado na mansão e o encontrou pensativo, em silêncio. Sua mãe teve um episódio na rua. Está cada vez mais evidente que não pode mais responder por si mesma. Jaques arregalou os olhos, e um sorriso sombrio se desenhou em seu rosto. Então é isso. Agora tenho a prova de que preciso para conseguir a interdição. Era o prenúncio de mais um embate violento entre mãe e filho, entre poder e dignidade, entre ambição e amor. A cada passo, o destino da Boaz e da família Boaz parecia se tornar mais incerto, dividido entre a firmeza de Samuel, a luta de Léo, a fragilidade de Rosa e a sede de poder implacável de Jaques. Terça-feira, 30 de setembro. Na mansão, Jaques andava de um lado para o outro, inquieto. O olhar duro revelava que sua mente não descansava nem por um instante. Jaques comenta com Davi que terá de interditar Rosa. O filho de Olívia, ainda abalado pelas revelações recentes, escutava o tio em silêncio. Não há outra saída, Davi. Minha mãe está perdendo a razão. Já andou perdida pela rua, sem reconhecer ninguém. Se eu não agir agora, a Boaz ficará nas mãos de incompetentes. Davi, hesitante, respondeu, mas interditar a própria mãe, Jaques, isso é muito sério. O empresário retrucou de imediato. Sério é deixar essa fábrica virar um circo nas mãos do Samuel e daquela costureirinha. Enquanto isso, Samuel conversava com Rosa no quarto, tentando disfarçar a angústia. Samuel teme que Jaques use o episódio de desorientação de Rosa judicialmente contra a avó. Vó, eu sei que a senhora é forte, mas o Jaques não vai perdoar essa fragilidade. Ele vai tentar usar o que aconteceu na rua contra a senhora. Rosa respirou fundo, ainda abatida, mas firme. Samuel, não permita que ele me tire a dignidade. Eu sei o que está acontecendo comigo, mas não aceito ser tratada como incapaz. Se o Jaques tentar, ele vai me encontrar de pé. No entanto, quando Jaques entrou no quarto de surpresa, a cena foi devastadora. Rosa não reconhece Jaques. Ela olhou fixamente para o filho e murmurou: "Quem é você? O que está fazendo aqui?" Jaques, desconcertado, tentou se aproximar, mas Rosa se afastou, assustada. O silêncio que se instalou foi cruel. Para ele, era a prova que precisava. Para Samuel, um golpe doloroso. Em outro ponto da cidade, um relacionamento também sofria os efeitos da sombra de Jaques. Ricardo garante que não se casará com Tânia enquanto ela ainda estiver ligada a Jaques. Em conversa séria, ele foi direto: "Tânia, eu amo você. Mas enquanto essa ligação com Jaques existir, não vou subir no altar. Não quero meu nome, nem minha vida, vinculados às manobras dele." Tânia abaixou a cabeça, em conflito. "Eu não sei se consigo me afastar dele tão facilmente, Ricardo." Ele retrucou, firme: "Então não fale em casamento. Porque do jeito que está, não dá." No bairro, a notícia da mudança na presidência da Boaz ainda ecoava. Cami e Jussara se surpreendem com a novidade sobre a chefia da Boaz. A jovem entrou em casa com os olhos arregalados.
Mãe, você acredita que o Samuel agora é o presidente da fábrica? E que demitiu Jaques? Jussara, parada com um pano de prato na mão, abriu um sorriso de satisfação, até que enfim alguém teve coragem. Já estava na hora de botar aquele homem no lugar dele. Cami concordou, mas completou: o problema é que ele não vai aceitar fácil. A mãe balançou a cabeça, realista, e é por isso que vocês precisam ficar atentos. Esse Jaques não é homem de se entregar. No ateliê, Léo trabalhava em silêncio, exausta. Ao ver Stephanie chegar, largou os tecidos e deixou escapar um desabafo. Léo desabafa com Stephanie sobre sua exaustão e seu amor por Sofia. Amiga, eu tô cansada. É muita responsabilidade. Cuidar da Sofia, enfrentar as intrigas do Jaques, me firmar na fábrica. Às vezes parece que vou desmoronar. Stephanie segurou sua mão. Mas você não está sozinha, Léo. E a Sofia? Você fala dela e seus olhos brilham. Isso te dá força. Léo sorriu, emocionada. Eu amo aquela menina, Stephanie. É por ela que eu aguento tudo. Se não fosse por ela, eu já teria desistido. Horas depois, Rosa voltou a si. O olhar mais lúcido a fez parecer outra pessoa. Rosa recupera consciência e afirma a Samuel que não aceita uma cuidadora. O neto, emocionado, aproveitou para reforçar sua preocupação. Vó, eu fico angustiado. Precisamos de alguém para te acompanhar. Mas Rosa, determinada, respondeu: já disse que não quero. Se tiver que enfrentar isso, vai ser com a cabeça erguida. Não admito que me tratem como inválida. Samuel, sem alternativa, abraçou-a, dividido entre o alívio por vê-la lúcida e o medo de que os lapsos se repetissem. Do lado de fora, tensões cresciam. Cami e Marlon questionam Ryan sobre a invasão ao salão. Encontraram-no no quintal, mexendo nos aparelhos de treino. Marlon foi direto. Ryan, você tem alguma coisa a ver com o que aconteceu lá? Ryan desviou o olhar, nervoso. Eu não queria, mas me obrigaram. Eu não tinha escolha. Cami, incrédula, insistiu. E você não pensou no perigo que colocou todo mundo? Ryan suspirou, arrependido. Eu pensei, mas na hora, era isso ou coisa pior? Eu tô preso nessa história, não sei como sair. Marlon balançou a cabeça, desapontado, mas não insistiu. Sabia que a situação era mais complexa do que parecia. Mais tarde, quando parecia que a noite traria algum descanso, o pesadelo retornou. Cami recebe uma nova mensagem ameaçadora do assediador. O celular vibrou em cima da mesa. Ela pegou e leu, com as mãos trêmulas. Você pode achar que está protegida, mas eu ainda estou por perto. E logo você vai se arrepender de ter me denunciado. O coração disparou. Marlon percebeu a mudança em seu semblante. O que foi, amor? Ela mostrou a tela, os olhos marejados. Ele a abraçou com força, tentando transmitir segurança. A gente vai vencer isso juntos. Cami, você não está sozinha. Esse homem não vai te quebrar. Enquanto cada personagem lutava contra seus próprios fantasmas, Rosa contra a doença, Samuel contra a sombra do tio, Léo contra o cansaço, e Cami contra o assédio, o enredo se adensava, como se todos estivessem presos numa teia de ameaças, amores e resistências. No fundo, sabiam que o pior ainda estava por vir. Quarta-feira, 1 de outubro. A noite caía pesada, como se o ar anunciasse que algo grave estava prestes a acontecer. Em uma esquina pouco iluminada, Ryan apoia Cami, e Ronaldo os observa. Ele se aproximou devagar, pousando a mão no ombro dela com firmeza. Você não tá sozinha, Cami. Eu tô contigo. Os olhos dela, ainda marejados pelo medo, encontraram os dele com um misto de gratidão e insegurança. Mas, do outro lado da rua, escondido pela escuridão, Ronaldo acompanhava cada movimento. O olhar frio e o sorriso cínico denunciavam sua confiança de predador que não larga a presa. Quando ficaram a sós, Ryan deixou escapar sua fúria contida. Ryan insinua a Cami que deseja tomar uma atitude contra o criminoso. Eu não vou mais ficar parado, Cami. Esse cara acha que pode te amedrontar para sempre. Talvez seja a hora de resolver isso do meu jeito. Cami arregalou os olhos, assustada. Ryan, não. Você sabe onde isso pode dar. A polícia tá cuidando disso. Ele respirou fundo, tentando se controlar, mas a voz saiu firme. A polícia pode até cuidar, mas eu não vou assistir calado. Na manhã seguinte, no trabalho, a tensão ainda ecoava.
Pompeu questiona Marlon sobre sua reação em relação ao crime cometido contra Cami. No refeitório, entre o barulho dos pratos, Pompeu encarou o rapaz com seriedade. Você não acha estranho, Marlon? Tua noiva passou por um trauma desses, e você parece contido demais. Cadê a sua revolta? Marlon baixou a cabeça, tentando conter a irritação. Pompeu, cada um reage de um jeito. Eu tô tentando apoiar a Cami sem colocar mais peso nela. O veterano suspirou, desconfiado. Espero que não esteja fingindo calma enquanto ela sofre. Na Boaz, Samuel trabalhava em silêncio, mas observava atentamente o fluxo do chão de fábrica. Ao lado de Pan, fez um comentário direto. Samuel sugere que Pan se especialize na gestão do chão de fábrica. Você tem talento, Pan, mas se quiser crescer de verdade, precisa se aprofundar nesse setor. O chão de fábrica é a alma da Boaz. Se entender daqui, entende tudo. Ela, surpresa, abriu um sorriso tímido. Acha mesmo que eu consigo? Samuel respondeu sem hesitar. Não acho, eu tenho certeza. Enquanto isso, no bairro, outra conversa ganhava contornos de revelação. Manuel comenta com Danilo que acredita que Peter tenha sentimentos por Nina. Ao fechar a barbearia, Manuel jogou o pano no ombro e falou, pensativo, sabe, Danilo, eu observo Peter. Acho que ele sente algo pela Nina. Danilo arregalou os olhos, tomado por um ciúme imediato. O quê? Isso não pode ser verdade. Manuel, sem perceber o efeito das palavras, completou, é só uma impressão, mas ele a olha de um jeito diferente. O comentário caiu como veneno no coração de Danilo. No mesmo dia, ele foi atrás da companheira. Danilo exige que Nina se afaste de Peter, e alerta Ryan. Nina, eu não quero mais ver você perto desse Peter. Não confio nele. Se continuar essa amizade, vai dar problema. Ela tentou argumentar. Danilo, você tá exagerando. Não tem nada demais. Mas ele, rígido, cortou, não discute comigo. Depois, encontrou Ryan e o puxou para um canto. Fica de olho, irmão. Esse cara pode ser uma ameaça. Ryan franziu a testa, intrigado, mas não respondeu. Na academia, Alan observava Marlon treinando com concentração. O jovem policial carregava no rosto a marca da tensão que não admitia. Alan se aproximou e, com firmeza, falou. Alan apoia Marlon a permanecer no bom caminho na polícia. Você tá passando por muita coisa, Marlon. Mas lembra do que a gente conversou. Não deixa a raiva te levar. Você tem futuro na polícia, mas só se mantiver a cabeça no lugar. Marlon assentiu, enxugando suor. Eu sei, Alan. Às vezes parece impossível, mas eu vou me segurar. Enquanto isso, a fúria de Ryan crescia. Ryan e Cami planejam capturar Ronaldo por conta própria. Em um canto reservado, ele cochichou. A gente pode marcar um encontro. Você atrai ele, e eu apareço na hora certa. Cami hesitou, assustada. Isso é perigoso demais, Ryan. E se algo der errado? Ele apertou sua mão com firmeza. Confia em mim. Eu não vou deixar ele te machucar outra vez. O plano parecia insano, mas o desejo de dar fim ao tormento falava mais alto. Em casa, a estratégia quase veio à tona antes da hora. Dedé deixa escapar para Marlon que Ryan e Cami combinaram um encontro. O menino, inocente, comentou durante o jantar. Ah, tio Marlon, o Ryan disse que vai encontrar a Cami mais tarde, mas é segredo. O coração de Marlon disparou. Ele largou os talheres e encarou o garoto. Como é que é? Que encontro é esse? Dedé, sem entender, completou. Não sei direito, só sei que eles combinaram algo escondido. A inquietação se instalou de imediato. Na noite seguinte, o plano se desenrolou em um beco sombrio. O clima era de caça e caçador. Ryan captura Ronaldo, e Marlon o impede de agir com violência. Quando Ronaldo apareceu, Ryan partiu para cima dele com toda a força da raiva acumulada. O agressor foi imobilizado contra a parede, seus olhos arregalados pela surpresa. Ryan, com os punhos cerrados, estava pronto para descontar toda a dor que Cami carregava. Mas, antes que a violência explodisse, Marlon surgiu. Para, Ryan. Não é assim que se resolve. Ele agarrou o braço do amigo, segurando-o com firmeza. Ryan, ofegante, olhou para Cami, que implorava com os olhos. Aos poucos, a fúria deu lugar ao cansaço, e Ryan soltou o criminoso, deixando-o aos cuidados da polícia.
O silêncio que seguiu era denso. Marlon encarou o amigo com seriedade. Se você tivesse perdido a cabeça agora, teria destruído a sua vida. E a Cami precisa de você inteiro, não atrás das grades. Ryan abaixou a cabeça, envergonhado, mas ao mesmo tempo aliviado por ter sido contido. Naquele instante, todos sabiam que o perigo ainda não havia acabado. Ronaldo, mesmo capturado, carregava no olhar a promessa de vingança. E para cada personagem envolvido, aquela noite deixaria marcas profundas, como um lembrete cruel de que enfrentar monstros reais exige coragem, mas também limites. Quinta-feira, 2 de outubro. A tensão ainda estava no ar após a captura de Ronaldo. O clima de incerteza dava lugar agora a decisões firmes e inevitáveis. Marlon prende Ronaldo. O jovem policial, ainda abalado com tudo que tinha presenciado, fez valer seu uniforme e sua promessa de manter a lei. Ao colocar as algemas nos pulsos do criminoso, sentiu a respiração pesar. Ronaldo, mesmo imobilizado, lançava olhares de desprezo, como se dissesse que aquela prisão não seria o fim. Marlon entregou a viatura, mas não conseguia ignorar a sensação de que algo ainda o perseguia. Enquanto isso, Cami, cansada de viver sob ameaça e também de ver Ryan se expor por ela, tomou uma decisão firme. Cami exige que Marlon ajude a proteger Ryan e Dedé. Marlon, eu sei que você é policial, mas não é só isso. Você é meu noivo. E eu preciso que você proteja não só a mim, mas também o Ryan e o Dedé. Eles estão em risco por minha causa, e eu não vou carregar essa culpa sozinha. Marlon respirou fundo, encarando a mulher que amava, mas também sentindo o peso da responsabilidade. Eu vou fazer o que for preciso, Cami, mas não me peça para passar por cima da lei. Ela balançou a cabeça, firme. Eu não quero isso, só quero que você esteja presente. Na Boaz, outro embate estava em curso. Léo tenta convencer Davi a fazer uma campanha mais inclusiva para lançar sua coleção. Ela levou os croquis até o rapaz e, com a voz serena, explicou: Davi, não adianta a gente falar de futuro se continuarmos excluindo tanta gente. Essa coleção pode ser diferente. Quero rostos reais, histórias diversas. Davi cruzou os braços, pensativo, sem se render de imediato. Você sabe que isso pode ser arriscado. O mercado não aceita qualquer coisa. Mas Léo insistiu, com convicção: é justamente por isso que precisamos fazer. Se a Boaz quiser se renovar de verdade, tem que começar agora. De volta a casa, a relação entre Cami e Marlon não passava incólume pelas pressões externas. Cami confronta suas diferenças com Marlon. Sentados no sofá, o clima estava tenso. Marlon, às vezes parece que estamos em mundos diferentes. Eu quero lutar pela minha liberdade, quero expor o que aconteceu comigo, e você só fala em cautela. Ele a olhou, tentando se justificar. Cami, eu não quero te limitar. Só quero te proteger. Ela suspirou, encarando nos olhos. Mas, se me proteger significa me calar, então a gente tem um problema. Enquanto isso, Ryan buscava resolver seus próprios impasses. Ryan devolve as armas à Vespa e anuncia que Fabiana instalou câmeras no salão. O encontro foi rápido, mas tenso. Ryan jogou a mochila com as armas sobre a mesa, olhando fixo para a Vespa. Tó. Acabou. Não quero mais isso perto de mim. Vespa riu, debochado, mas Ryan completou. E tem mais. A Fabiana instalou câmeras no salão. Se tentar me usar outra vez, vai se dar mal. A tensão pairou, mas Ryan se manteve firme, mostrando que estava disposto a encerrar aquele ciclo de vez. No galpão, as amigas foram fundamentais. Pan e Léo apoiam Cami. Ela desabafava sobre as dificuldades de lidar com o trauma e com as diferenças em seu relacionamento, quando Léo apertou sua mão. Cami, você não está sozinha. Eu sei o que é sentir medo de perder o controle da própria vida. Pan completou. E pode contar comigo também. O que aconteceu com você não te define. A tua força é maior que esse medo. Cami se emocionou, sentindo-se acolhida. Ao mesmo tempo, os laços familiares seguiam em constante transformação. Filipa se aproxima de Jaques. Em uma tarde silenciosa, ela procurou o tio. Eu sei que já tivemos muitas brigas, Jaques, mas não quero viver em guerra. Talvez a gente consiga se entender. Ele a olhou com um misto de surpresa e esperança. Filipa, você não sabe o quanto isso significa para mim. A aproximação, no entanto, deixava Davi desconfortável, pois percebia que Jaques usava cada gesto para tentar conquistar confiança.
Determinando novos rumos para sua vida, Ryan pede demissão do salão. Foi direto até Fabiana e, com a voz firme, anunciou: "Eu não vou mais trabalhar aqui. Quero seguir outro caminho, sem olhar para trás." Ela, surpresa, tentou convencê-lo a ficar, mas Ryan não cedeu. "Preciso me libertar disso tudo, Fabi. Não dá mais." Mas, enquanto uns buscavam libertação, outros tramavam com sangue frio. Jacques anuncia que conseguiu interditar Rosa. Em uma reunião na mansão, ele levantou o documento com um ar de triunfo. "Agora está feito. Minha mãe está legalmente interditada. Eu controlo tudo." Samuel ficou indignado. Léo não conteve as lágrimas, e até Isabela pareceu desconfortável. Rosa, fragilizada, nada pôde fazer contra a decisão imposta. Entre dores e resistências, Léo encontrava forças na sua criatividade. Léo convida Yara para ser modelo na campanha de lançamento de sua coleção. As duas se encontraram em um ateliê improvisado, e Léo sorriu ao propor: "Yara, eu quero que você seja o rosto da campanha. Sua força, sua história, é isso que eu quero mostrar." Yara, surpresa, tentou recusar. "Eu? Não, Léo, não tenho esse perfil." Mas Léo insistiu: "Justamente por isso. Quero gente real, não padrões inalcançáveis." Aos poucos, Yara deixou-se convencer, emocionada com a confiança da amiga. O que ninguém esperava era a frieza do próximo passo de Jacques. Jacques revela que retomará seu posto de presidente da Boaz. Diante de todos, ergueu-se com ar arrogante: "Eu não só voltei, como voltei para ficar. A Boaz precisa de liderança, e eu sou o único capaz de conduzir essa empresa. Preparem-se, porque a nova era começa agora." O choque se espalhou, principalmente em Samuel, que sentiu a luta se tornar ainda mais dura. Sexta-feira, 3 de outubro. A Boaz amanheceu em clima de tensão. Nos corredores da fábrica, o burburinho dos funcionários era abafado pela ordem seca que veio de cima. Jacques exige que todas as pessoas contratadas por Samuel sejam demitidas, como se cada contratação fosse uma afronta pessoal. Com olhar frio e postura imponente, ele anunciou a decisão diante de alguns gerentes. O silêncio que se seguiu pesou no ar, até que Davi, mais uma vez, ousou intervir. Davi alerta o pai: "Jacques, isso vai gerar revolta. Essas pessoas confiaram no Samuel, mas são trabalhadores, não inimigos. Não destrua a fábrica só para provar um ponto." Jacques franziu o senho, mas evitou responder de imediato. O incômodo de Davi era visível, e a fissura na relação pai e filho só aumentava. No escritório, Ricardo questiona Jacques sobre a recontratação de Danilo. "Jacques, o que você pensa que está fazendo? Primeiro expulsa, agora fala em trazer Danilo de volta. Vai parecer que você perdeu o rumo." Jacques sorriu, com ironia. "Você não entende, Ricardo. Danilo ainda me é útil. Saber quando descartar e quando resgatar uma peça é o que mantém um jogador à frente no tabuleiro." Ricardo suspirou, mas percebeu que não adiantava discutir com um sócio que estava disposto a atropelar qualquer lógica. Enquanto isso, em um espaço mais discreto, Samuel procurava Léo. O peso das derrotas recentes não apagava sua determinação. Samuel diz a Léo que o juiz reverterá a interdição de Rosa. Com um tom de esperança, contou: "Eu entrei com recurso. E tenho certeza de que o juiz vai rever essa decisão absurda. Minha avó não pode ser tratada como incapaz, não com toda a lucidez que ainda demonstra." Léo olhou, comovida. "Se alguém pode lutar por ela, Samuel, é você. E eu vou estar do seu lado." Do lado de fora, longe das disputas corporativas, o clima era outro. Cami confessa para Léo o plano contra Ronaldo. Nervosa, ela respirou fundo antes de revelar: "Léo, eu e Ryan. Nós combinamos de agir sozinhos contra ele. Mas tudo saiu do controle, e agora Marlon sabe de tudo." Léo segurou a mão da amiga, firme. "Cami, você não pode carregar esse peso sozinha. O que importa é que você está protegida agora. Deixa a polícia cuidar do resto." A notícia da saída de Ryan do salão não demorou a se espalhar. Fabiana conta a Cami que Ryan pediu demissão do salão. A dona do espaço revelou o ocorrido em tom de desapontamento. Ele apareceu decidido, deixou tudo para trás e foi embora. Disse que não queria mais se envolver em nada que pudesse arrastá-lo para trás. Cami ficou surpresa, mas também preocupada. A decisão de Ryan poderia ser um recomeço,
mas também o deixava mais vulnerável diante das ameaças. Vulnerabilidade essa que logo foi lembrada. Em um encontro tenso, Vespa afirma a Ryan que sua dívida com o movimento não está paga. O rapaz ouviu, firme, enquanto Vespa falava com aquele sorriso cínico. Você pode ter entregue as armas, pode ter feito seu teatro de bom moço, mas a dívida continua. Você nunca se livra do movimento tão fácil, Ryan. Ele manteve a calma, mas por dentro sentiu o peso da ameaça. A cada passo, era como se sua liberdade fosse uma miragem inalcançável. As tensões pessoais também ganhavam novos contornos. No galpão, o clima azedou quando Bárbara provoca Cami escolher entre Ryan e Marlon. A lutadora, direta como sempre, lançou a provocação diante de todos. Cami, uma hora você vai ter que decidir. Não dá para ter o coração dividido entre o noivo certinho e o ex que nunca sai da sua vida. Cami engoliu em seco, constrangida com a exposição. Eu já fiz minha escolha, Bárbara. E é o Marlon. Mas, por trás das palavras firmes, havia uma sombra de dúvida que ela não conseguia afastar. Pouco depois, Bárbara voltou a agir nos bastidores. Bárbara fala com Heidegger sobre Lucas. O diálogo foi envolto em mistério, mas o interesse dela no garoto deixava claro que havia algo mais em jogo. Heidegger ouviu atento, enquanto ela comentava: Lucas tem talento, mas precisa de direcionamento. Quero saber se você pode me ajudar a levá-lo para outro patamar. A fala deixou pairando no ar a sensação de que Bárbara tramava mais uma jogada calculada, envolvendo Ryan indiretamente. O destino, porém, foi implacável. Em um fim de tarde, Marlon flagra Ryan com Cami e Dedé. O trio estava reunido em clima descontraído, quando Marlon surgiu de repente, vindo da rua. O olhar dele endureceu ao ver a cena. Dedé sorria, feliz, enquanto Ryan ensinava uma batida de rima a Cami. O clima inocente, porém, foi lido de outra forma pelo noivo. Então é isso, Cami? Enquanto eu trabalho dobrado, você se diverte com ele. A voz de Marlon carregava mágoa e ciúme. Cami tentou se explicar. Marlon, não é nada do que você está pensando. Estávamos só conversando, Dedé estava junto. Mas a ferida já estava aberta. Ryan, por sua vez, ficou em silêncio, tentando não agravar a situação, mas os olhos baixos denunciavam a dor de estar no meio daquele conflito. O episódio deixou todos em alerta. Marlon saiu com o coração pesado, sem conseguir disfarçar o ciúme. Cami, sentindo-se injustiçada, se viu novamente pressionada a provar sua fidelidade. E Ryan, ainda que não tivesse intenção de interferir no relacionamento dos dois, percebia que sua simples presença já era motivo de atrito. A novela seguia, entre jogos de poder, decisões judiciais e corações divididos. Jacques endurecia suas ações na Boaz, disposto a apagar todos os rastros deixados por Samuel. Samuel, por sua vez, se agarrava à esperança de reverter a interdição de Rosa, lutando pela dignidade da avó. E entre os jovens, as relações se embaralhavam. Cami dividida entre o amor e a lealdade, Marlon marcado pelo ciúme, Ryan sufocado pelas dívidas e pelas lembranças, e Bárbara, sempre pronta a provocar, a jogar, a bagunçar qualquer equilíbrio. As peças estavam novamente se movendo no tabuleiro, cada uma com seus segredos e suas dores. E no centro de tudo, permanecia a incerteza: quem estava realmente no controle da própria vida e quem era apenas refém das circunstâncias. Sábado, 4 de outubro. O clima entre Marlon e Cami já não era o mesmo desde que ele flagrara a noiva junto de Ryan e Dedé. O peso da dúvida corroía o policial, mas ele ainda tentava salvar o relacionamento. Em uma conversa íntima, olhando nos olhos dela, Marlon pede que Cami seja sincera com ele sobre seus sentimentos. Cami, eu preciso da verdade. Se existe qualquer coisa entre você e Ryan, me diga agora. Prefiro a dor da sinceridade do que viver enganado. A cabeleireira respirou fundo, hesitante. O amor por Marlon era real, mas a ligação com Ryan a deixava vulnerável. O silêncio que se estendeu entre os dois falava mais do que qualquer resposta. Mais tarde, em um encontro inesperado, Ryan abriu o coração. O ex-delinquente mostrava-se transformado, disposto a seguir outro caminho. Suas palavras, carregadas de sinceridade e dor, tocaram Cami. Cami se sensibiliza com as intenções de Ryan. Eu só quero provar que consigo ser alguém melhor, Cami. Não por mim, mas por todos que acreditam em mim, por você também. Ela desviou o olhar, emocionada. Era impossível negar que ainda se importava com ele, mesmo tentando manter distância. Enquanto isso,
Um outro romance proibido começava a se desenhar. Em meio ao ambiente do salão, com a tensão pairando no ar, Peter confessa seu interesse por Nina. O rapaz, tímido, quase gaguejando, declarou: Nina, eu sei que não devia, mas eu gosto de você. Ela ficou sem reação, surpresa com a coragem dele. Mas antes que pudesse responder, o destino já preparava novas armadilhas. Naquele mesmo dia, em uma curva inesperada, Bárbara e Ryan ficam juntos. A aproximação aconteceu em meio ao turbilhão de emoções que envolvia ambos. Bárbara, sempre ousada, soube explorar as fragilidades de Ryan, oferecendo o tipo de acolhimento intenso que ele buscava. O encontro entre os dois incendiou ainda mais as tensões, pois Bárbara tinha plena consciência do efeito que aquilo causaria em Cam e Marlon. As coisas se complicaram ainda mais quando Marlon surpreende Peter e Nina no galpão e convoca Manuel e Danilo. O policial não conseguiu conter a indignação ao flagrar o clima de proximidade entre os dois. O que está acontecendo aqui? A voz de Marlon ecoou, carregada de autoridade. Nina tentou se explicar, mas o estrago já estava feito. Imediatamente, Marlon buscou apoio, chamou Manuel e Danilo, disposto a colocar limites. O clima ficou pesado, com todos os envolvidos sendo arrastados para um confronto que poderia mudar o rumo de suas relações. Na esfera do poder, Jacques assume os prejuízos financeiros causados por Peter e Nina nos estabelecimentos da região. Em uma reunião tensa, ele fez questão de deixar claro que não permitiria que a imagem da Boaz fosse arranhada. Eu arcaria com cada centavo. Esses dois causaram um problema, mas quem dá as cartas aqui sou eu. Seu discurso soava calculado, como se quisesse transformar um erro em oportunidade de reafirmar sua autoridade. Mas não era apenas no campo dos negócios que Jacques agia com mão de ferro. Em casa, uma decisão dolorosa abalou ainda mais a relação com Léo. Léo se revolta contra a decisão de Jacques de desmontar o quarto de Sofia na mansão. Ao entrar no espaço, ela encontrou móveis sendo retirados, lembranças sendo encaixotadas. Você não tem esse direito, Jacques. Esse quarto é a memória da minha filha, e você não vai apagar isso. As lágrimas de Léo denunciaram sua dor. Jacques, impassível, respondeu: a vida precisa seguir. O luto não pode paralisar esta casa. Mas a frieza dele só aumentou a revolta da jovem, que jurou resistir. O embate de forças ganhou novos capítulos quando a justiça falou mais alto. Vivian consegue reverter a curatela de Rosa para Samuel, e Jacques se enfurece. A advogada chegou com a boa notícia. Samuel, a juíza reviu o caso. Você volta a ser o curador da sua avó. A alegria da família foi imediata, mas a reação de Jacques foi devastadora. Enfurecido, ele bateu sobre a mesa, deixando todos ao redor em alerta. Isso não vai ficar assim. Nenhum juiz, nenhum advogado vai me tirar o controle do que é meu. Sua fúria ecoava pelos corredores, assustando até os mais próximos. Enquanto isso, as provocações de Bárbara não davam trégua. Com um olhar malicioso, ela se aproximou de Marlon, aproveitando o momento de fragilidade dele. Bárbara comenta com Marlon sobre Ryan e Cami. Você sabe, não é? Que ela nunca deixou de se importar com ele. Pode até dizer que escolheu você, mas o coração dela, esse nunca foi só seu. As palavras ecoaram como veneno na mente de Marlon, reacendendo suas inseguranças. Nos tribunais, outro caso começava a tomar corpo. Valquíria intima Tânia a depor sobre o assassinato de Abel. A advogada foi direta, entregando a intimação pessoalmente. Tânia, surpresa e nervosa, tentou argumentar: eu não tenho nada a ver com isso. Mas Valquíria foi firme: é o juiz quem vai decidir. Você vai falar, querendo ou não. O fantasma do crime de Abel voltava a assombrar, trazendo à tona segredos que muitos preferiam manter enterrados. Na Boaz, as mudanças se consolidavam. Em meio ao turbilhão, Samuel retoma a presidência da Boaz. Foi recebido com aplausos discretos, mas também com olhares desconfiados. A vitória, no entanto, não apagava a sensação de que a guerra contra Jacques estava longe do fim. O jovem presidente sabia que cada passo seria vigiado de perto. E a tensão só aumentava. No escritório, ao ouvir a decisão da justiça e a retomada de Samuel, Davi e Ricardo se assustam com a fúria de Jacques. O empresário, descontrolado, caminhava de um lado para o outro, esmurrando paredes e ameaçando todos. Vocês acham que podem me derrubar? Eu vou esmagar cada um que se atrever a ficar contra mim. O olhar de ódio que lançava para os dois só aumentava o temor.
Ricardo murmurou a Davi. Ele está fora de si. Precisamos agir antes que essa fúria acabe em tragédia. Entre amores proibidos, provocações ardilosas e batalhas pelo poder, os destinos de todos se entrelaçavam de forma cada vez mais perigosa. Marlon lutava para salvar seu relacionamento, enquanto Cami se via dividida pelas intenções de Ryan. Peter e Nina tentavam lidar com o peso da confissão, enquanto Jacques, em sua fúria, tornava-se um inimigo ainda mais implacável. Rosa recuperava sua dignidade ao lado de Samuel, mas a guerra estava longe de terminar. Cada passo era um risco, cada decisão, um possível estupim. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.